Quando a mãe se olha, a mulher floresce. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Criando Filhos para o Futuro. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Veronice Costa, para a gente falar sobre esse tema tão discutido atualmente. Seja bem-vinda, Vero! Obrigada, Lorena. Fiquei feliz com o convite. Eu que agradeço. E espero que eu possa contribuir com o seu canal. Com certeza. Acho que vai ser uma troca muito legal, até muitos assuntos que a gente vem conversando, né? Ah, que bom. E eu pensei, eu acho que a Veronice é uma pessoa muito legal para trazer para a gente falar desse tema, porque além de você ser mãe, esposa, trabalha, tem seu canal agora, né? Então, você vai agregar com certeza com a gente. Vero, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, seu trabalho hoje. Conta aí pro pessoal te conhecer. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre quem é a Vero. Isso. Além da mãe e de diversos papéis que eu assumo, né? Então eu sou a Vero, eu tenho 48 anos, sou casada com o Márcio já há mais de 20 anos, tenho 2 filhos, o Davi, que tem 19 anos, a Maria, que tem 16 anos. Filhos nos ensinam muito sobre a maternidade, Lorena. Mas além dessa mãe, tem uma mulher que sonha, tem uma mulher que ama trabalhar, que ama estudar, que ama sair com as amigas, beber um bom vinho, dar risada até tarde, dançar uma música boa. Então, a maternidade, na minha vida, ela é muito importante. Eu tento conciliar ela com o trabalho, com vários papéis que a gente assume ao longo da nossa vida, né? E a maternidade, ela nos ensina muito. De certa forma, Lorena, a maternidade, ela meio que nos obriga a crescer, a desprender e a se doar. É verdade. Essa sou eu. Muito bom. Vero, e o que você acha, assim, o que mudou da Vero antes de ser mãe e agora Vero mãe? Mãe, nossa, mudou muita coisa. A maternidade, ela nos transforma em vários níveis, Lorena, e eu tenho comigo, assim, que a maternidade, ela trouxe para mim o exercício diário da compaixão comigo mesma, primeiro, para depois a compaixão com o outro. Então, por exemplo, eu tive que aprender a desacelerar. Eu sempre trabalhei fora, sempre trabalhei muito, gosto de estudar também, não deixei de estudar, mesmo depois da maternidade, né? Então, mas eu tive que aprender a me desacelerar, a observar, tá mais presente ali, tá mais no momento presente, a entender, como que eu quero te falar, a escutar além das palavras. Então, por exemplo, a Maria, ela sempre tinha uma coisa de: mãe, tô com fome. Mãe, até escrevi uma história para ela, né? A história da Maria: mãe, tô com fome. Mas por trás do mãe, tô com fome, tinha outra coisa ali, tinha uma carência, tinha uma necessidade de atenção, que no início eu demorei a entender que era, na verdade, uma necessidade de atenção. Então, a maternidade, ela nos transforma nesse nível de nos desprendermos daquilo que é óbvio pra gente, para começar a enxergar além do que está posto ali para nós, né? Outra coisa que a maternidade nos ensina, que os filhos, eles são únicos. Então, por exemplo, eu tenho 2, os pais lá em casa, a gente oferece o mesmo amor para os 2, mas cada um eles recebem de uma forma diferente. Então, a maternidade trouxe isso para mim, de entender que às vezes a gente acha que o amor de mãe tá só no cuidado, né? Mas eu tive que aprender a melhorar a forma de expressar a minha afetividade, de forma que o outro o compreenda e o sinta. Então eu comecei a fazer esse exercício de falar: olha, eu acho que eu sou uma pessoa amorosa, mas não sou tanto assim, porque não está sendo percebido pelos meus filhos, não é? E às vezes a gente meio que se decepciona com a gente quando você percebe isso, né? Então, assim, eu tive que mudar a forma de expressar a minha afetividade ali, e a gente entende que os filhos também, Lorena, assim, eles também precisam de espaço, eles também precisam de autonomia, eles precisam de responsabilidade, e hoje eu percebo que eles precisam, inclusive, de uma certa distância
entender qual que é o papel deles enquanto filhos e qual é o papel da mãe ali nessa relação. Então a maternidade, ela me transformou em níveis muito profundos, e ela nos transforma a cada dia. Eu acho que isso não passa, sabe? A gente vai melhorando. Vai melhorando com o tempo. Muito legal você trazer isso, né, Vero? Essa percepção que a gente tem tanto de ver os filhos como únicos, que a gente vai conversar com todas as mães, elas falam isso, né? Que tem toda essa questão deles, como eles recebem o amor, da personalidade também, do jeitinho de cada um. E com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com isso, porque eu vejo muito assim que a gente é ensinada quando você vai ser mãe, a cuidar. Né, a cuidar do aspecto físico, principalmente alimentar, e quando vem esses novos desafios, a gente fica muito perdida muitas vezes, né? Fica mesmo. Então, tipo assim, essa questão emocional, como ajudar o filho com as frustrações, ou qual que é o papel dele, a responsabilidade enquanto filho, né, enquanto irmão. Então, saber isso aí no dia a dia, às vezes, é muito complicado para as mães. Leva um tempinho pra gente assimilar. Mas a gente vai assimilando com o tempo. Mas vai dando certo. E, Vero, durante essa sua jornada, né, com tantos papéis que você vem desempenhando, porque você nunca deixou de trabalhar fora, né? Não. Então, você casou, foi mãe, tem sua jornada aí trabalhando, empreendedora. Você teve algum momento que já sentiu perdida no meio a tantas funções, tantos papéis? Sim, com certeza, Lorena. Eu já me senti perdida, tentando dar conta de tudo, tentando estar em vários lugares ao mesmo tempo, tentando ser a profissional competente, a dona de casa impecável, a mãe perfeita, a esposa parceira, a mulher que cuida de si. Enfim, no meio disso tudo, eu me vi perdida. Eu já esqueci menino na escola, eu já cheguei atrasada em apresentação da escola, eu já perdi o dia da consulta das crianças. E eu me culpei por tudo isso, sabe? Eu me culpei por tudo isso. A gente se culpa. Se culpa muito. E quando acontece isso, Lorena, vem a autocobrança materna. Inclusive, isso, assim, tem uma pressão muito implícita nisso aí, em relação às expectativas sociais da própria família, que, né, as pessoas ali do seu convívio, que espera que sim, você vai ser uma mãe impecável, e você tem que dar conta de tudo, e a gente quer administrar as questões familiares, você quer gerenciar o lar, seu filho tem que ser educado, bem educado, porque senão as pessoas vão falar. E nessa correria toda, a gente acaba, eu costumo dizer que a gente acaba saindo um pouquinho do nosso eixo, porque a maternidade faz isso com a mulher, né? A gente literalmente sai um pouquinho do eixo ali, né? Desde o momento que seu corpo começa a mudar. Então, eu acho que isso é muito presente na vida da mãe, principalmente quando os filhos estão numa idade ainda pequena, que depende ainda muito ali da sua atenção, dedicada quase que totalmente às crianças, né? E aí, Lorena, a gente precisa voltar um pouquinho para esse centro, voltar para a nossa centralidade. E voltar para a nossa centralidade, ela não exige assim um plano perfeito, ela exige pausa, ela exige você olhar ali para o seu papel de mãe e reconhecer que a gente também tem limites, que eu também estou aprendendo. Eu lembro muito quando eu fui mãe do Davi a primeira vez, o Davi é o mais velho, né? Que eu tive muita dificuldade de amamentar. E eu falava, ninguém me falou isso. Ninguém falou que meu peito ia rachar, ninguém falou que ia doer. Exato. Sabe? Assim, porque é tudo lindo. E aí eu comecei a entender, quando eu via propaganda na televisão, fazendo campanha para o aleitamento materno. Aí eu fui entender. O porquê disso. Entende? Essas coisas não são faladas para você. Olha, quando você for mãe, sabe? Seu peito vai rachar, seu peito vai doer. Tem dia que você não vai tá legal, né? E isso não é falado. Então tem uma parte da maternidade que ela é muito romantizada. É verdade. Mas na vida real não é assim. Na vida real tem hora que a gente meio que pira. Né? Então eu acho que é normal na vida de toda mãe, uma hora a gente se sentir perdida. Mas o mais importante é a gente voltar,
reconhecer que a gente tem limitações, pedir ajuda, porque às vezes a gente não quer pedir ajuda, ou às vezes a pessoa ela não tem uma rede de apoio, né, para ela se apoiar ali. Então, acaba ficando um pouco mais difícil ainda, né? Mas a gente tem que, de alguma forma, e esse eu acho que é o desafio, né, da maternidade, voltar para nossa centralidade, até para a gente tá bem, porque quando a mulher, ela tá bem, ela tá em paz consigo, a mãe vai ser melhor, vai estar mais inteira, filhos. Vai estar mais presente. Com certeza. Então, e muitas vezes também, esse se sentir meio perdido, eu acho que é um sinal de que a nossa alma tá nos chamando para uma conversa com ela, sabe? Olha, que você importa, seus sonhos importam, seu cansaço importa, você precisa cuidar de você. Sim, é muito bom você pontuar isso. Até fico lembrando, assim, que eu tenho muitas amigas que estão nessa fase com filhos pequenos, né? E muitas vezes, eu acredito que acontece muito isso, que as mulheres acabam deixando, não por escolha delas, né? Mas elas vão mergulhando tanto na maternidade, no cuidado com os filhos, que os sonhos vão ficando para trás, né? Que as vontades, então assim, eu conheço algumas mulheres mais velhas que eu fui conversar, muitas pontuaram isso, que assim, eu queria tanto ter estudado mais, eu queria tanto ter desenvolvido a minha área profissional, mas me dediquei tanto aos filhos que quando eu percebi, sei lá, já tô com 50 anos, já tô com 60 anos. Então, é uma situação que é muito comum, né, entre as mulheres, esse deixar e não ter esse olhar para elas como mulher, como ter esse autocuidado, ir atrás dos sonhos, né, porque todas temos ali nossos desejos, nossos sonhos, e assim, a maternidade é linda, mas até esse é o intuito do nosso podcast hoje, é trazer esse olhar para a mulher que existe atrás daquela mãe. E é o se doar, mas é o se doar na medida, Lorena. Muito bom, Verô. Verô, entrando um pouquinho na nossa parte agora da vida real e rotina, real. Que você já falou um pouquinho. Como que é a sua rotina hoje? Os seus filhos já são adolescentes, né? Então você já tem uma trajetória aí com muita experiência. Como que é a sua rotina hoje com essas funções? Tá certo. Lorena, então, a minha rotina é uma rotina intensa, como a de muitas mulheres por aí, você, com certeza, e muitas mulheres por aí, né? Então, além de ser mãe, eu sou dona de casa também. Você gosta de cozinhar? Gosto de cozinhar para a família, eu gosto daquele cuidado com a casa. Faz um tempo já que eu tô sem a minha ajudante, então eu mesmo que tô envolvida ali com os trabalhos da casa, mas mesmo quando eu tinha uma ajudante, eu também fazia questão de estar ali organizando as coisas, né? Eu sou gerente financeira na instituição que eu trabalho já há muitos anos, trabalho de segunda a sexta, 8 horas por dia, às vezes até mais horas por dia. Viaja muito? Viajo muito a trabalho. Quando estou em casa também, eu gosto de cuidar do meu jardim. Até recentemente tinha os cuidados com meu pai também, que exigia essa questão de presença. Tenho o meu canal, né, de podcast para falar sobre o autoconhecimento, que é um tema que eu adoro, né? Para falar sobre as conversas com a alma, o quanto é importante esse processo de nos reconhecer, de reconhecer nossos limites, de reconhecer nossas qualidades. Sou estudante até hoje, nunca parei de estudar, sempre gostei de estudar. No momento eu estou fazendo uma pós-graduação, estou fazendo um curso para palestrante, já vou começar outro curso de pós-graduação. Então, assim, é uma vida intensa. Bem movimentada. Mas, Lorena, e sempre foi assim, mas ela não é uma vida só cheia de obrigações. Apesar disso tudo, eu tento manter, eu tento criar meus rituais. Eu falo que são pequenos rituais que me trazem de volta para essa centralidade, que me acalma, que me ajuda a centrar, que me revigora. Então, por exemplo, e são coisas pequenas, não são coisas grandiosas, mas, por exemplo, eu gosto de ter um momento ali que eu vou fazer um café, passar um café para mim, tomar um café em silêncio. Eu paro para assistir um filme com os meninos, às vezes em casa mesmo, ou uma série que eles gostam, vamos assistir um episódio de uma série.
Às vezes o meu marido, ele gosta muito de futebol, né? Eu não sou muito assim, mas pra estar com ele, cultivar aquele momento, vamos assistir o jogo Já junto? Vamos participa. assistir. Ele gosta de uma cervejinha, põe uma cervejinha gelada lá pra gente. Vamos assistir o jogo, o futebol. Ou então o fato de estar lá no meu jardim, cuidando das plantas, que é algo que eu gosto. Ou mesmo ir pra cozinha, fazer um bolo, fazer um lanche, alguma coisa. A gente precisa desses rituais pequenos, desses momentos, porque eles nos ajudam, porque senão a gente pira. Pensa, só na correria. E de novo aqui, né, o papel da autocobrança, a gente se desligar um pouquinho dele, porque às vezes a gente se sente culpada, por exemplo, por falar, não, agora eu vou descansar ao invés de produzir. Sim. Vou descansar ao invés de trabalhar. Agora eu não quero menino, agora eu quero ficar sozinha no meu quarto. E aí, às vezes, a gente se culpa por isso, né? Então, cultivar esses momentos que, veja bem, eu não trouxe nada de extraordinário, coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, mas que são importantes, sabe? Porque eu tenho colegas que elas são, assim, workaholic, tem que estar trabalhando e estar em movimento o tempo todo sempre produtiva, e quando não tá, por menor que seja ali o espaço de tempo, a pessoa já se culpa, já se sente inútil. E não é assim, né? Eu acho que é bem isso, é a gente cultivar. Então eu tenho, assim, esses rituais pequenos, que eu falo que eles são os meus respiros ali, pra estar bem, pra estar em paz comigo. Sim. Porque, de novo, né, a mulher estando em paz com ela, a esposa vai estar em paz, o marido agradece, os filhos vão estar em paz, então... Todo mundo vai estar ali feliz. Eu acho que é um cuidado com a nossa energia, com a energia do nosso lar ali. É verdade. E é engraçado, você falou isso, eu lembrei de uma coisa, teve uma situação que eu tava muito irritada em casa, eu não sei o que era, e aí até o meu esposo falou assim, a mulher, se você estiver irritada, parece que todo mundo sente, não é? É uma coisa assim, parece que a casa entra em desarmonia. Isso, mas tem a ver com isso mesmo. Aí eu falei assim, por isso que é tão importante, porque muitas vezes a gente não tem esse pensamento, que quando a gente tá bem, a gente tá feliz, a gente tá realizada, isso vai transbordar para os nossos filhos, para o marido, para a família, então é todo um cuidado que vem primeiro com a nossa parte feminina mesmo, né, como mulher. Por isso a gente tem que estar muito consciente, sabe, Lorena, desse papel do ser mãe, do ser esposa, do ser mulher, do seu esteio ali da sua casa, né? Porque é desse jeito, eu brinco lá em casa que assim, poxa, que todo mundo é emocionalmente dependente de mim, vamos todo mundo curar essas dependências, porque eu não quero ninguém emocionalmente dependente de mim, porque isso cansa, não é? De vez em quando rola uns papos assim lá em casa, tá? Vamos todo mundo pra terapia. Vamos todo mundo pra terapia, vamos resolver isso pra ficar todo mundo bem. Verô, e em tudo isso linka muito com o que você falou no começo, né, de desacelerar. E nesse formato que você conseguiu ajustar para a sua vida, o que você aprendeu a priorizar, que você falou que não, agora a dizer não também, você teve essa dificuldade, como que foi? Não, a gente sempre tem, né? Quando a maternidade chega na nossa vida, Lorena, tem muito isso, né, do doar, a gente se doa muito ali para os filhos, é tudo muito novo na nossa vida, e a gente quer garantir que fique tudo bem para os filhos, para casa, então tem uma doação muito grande ali, e às vezes se a gente não tiver essa consciência, a gente acaba se doando de forma desmedida, e isso nos deixa exausto, né? Então, sim, eu tive dificuldade de dizer não, eu tive muitos momentos em que eu me vi me doando totalmente, e peraí, a mulher, né, por trás dessa mãe, mas isso não acontece, essa percepção, essa consciência, ela não foi assim do dia para a noite, Lorena, ela foi um processo. Porque a maternidade, ela é um processo, ela é uma construção diária, né? Então, hoje, meus filhos já estão adolescentes, hoje eu já tenho essa percepção já de um tempo, mas assim, demorou até eu entender isso. Então, tem algumas coisas que eu aprendi a não abrir mão. Por exemplo, toda terça-feira eu tenho um horário fixo no salão. Eu adoro ir no salão, eu adoro fazer minha unha, eu adoro arrumar meu cabelo. E é um momento que eu falo que é um momento de encontro comigo mesma, é onde eu me desligo.
Adoro bater papo com as meninas, contar do dia a dia, ouvir as conversas do salão, porque mulher conversa em salão, né? Muito bom, né? Ouvir as conversas, eu ganho um mimo, um cappuccino. Ai, eu adoro aquilo ali. E eu não abro mão. E às vezes, não abrir mão, eu digo assim, de forma flexível. Vai ter dia que vai estar mais complicado, não dá pra ir. Mas não é isso, na medida do possível, eu faço questão de estar lá. Esse é um momento que é pra mim, pra cuidar de mim. Faz parte do meu autocuidado também. Uma vez por mês eu saio pra almoçar com minhas amigas. Já é consolidado o almoço das amigas. Então a gente sai pra almoçar. E naquele dia, eu sempre me organizo em casa. Meu marido vai buscar os meninos na escola. Ah, mamãe, mas você hoje não vai almoçar com a gente? Não, hoje eu vou almoçar com as minhas amigas. Ah, mas hoje? Hoje eu vou almoçar com as minhas amigas. E eu não abro mão. Sim, né? Eu sou flexível, a gente ajusta a agenda para dar certo para todo mundo, mas eu não abro mão, faço questão de estar lá. Outro ponto muito importante para mim, muito significativo para mim, é que eu tenho uma rotina diária de meditação. E no começo, já há um tempo atrás, era difícil os meninos entenderem, e o meu marido também entender que eu queria aquele momento para mim. Olha, agora é o meu momento de privacidade. Então eu vou pro meu quarto, eu não quero ser interrompida, né? E sempre tinha um que batia na porta. Demorou até eles entenderem, mas assim, eu não abri mão disso. Mesmo com tudo, eu me organizava para tirar 1 hora do meu dia, ficar no meu quarto sozinho e ir pra minha rotina de oração, de meditação. E hoje isso virou, inclusive, rotina na minha casa. Sua casa. Todo mundo sabe. E se a gente marca, por exemplo, que vai sair, porque eu gosto de fazer minha meditação à noite. A gente vai sair. Mamãe, mas tem que ser depois da sua meditação, né? Tem que ser depois do meu horário de meditação. Então, assim, acaba até virando rotina. Então, foram coisas que eu fui aprendendo porque isso, de novo, isso me centraliza, sabe? Isso me deixa bem, isso me deixa em paz. Eu até brinco, né? Não atrapalha a minha meditação não, senão eu vou sair pior do que... Vou me desregular aqui, vai ficar... A energia não vai ficar legal, então, não, por favor. Mas eu brinco assim, mas assim, hoje faz parte da minha rotina, né? Então, é sobre isso, é sobre você encontrar aquilo que te faz bem, aquilo que te centraliza, aquilo que te revigora. Pode ser que para um é ir para academia, pode ser que para um é ir fazer uma leitura. Aí você vai identificar o que ressoa com você ali e priorizar aquilo, porque senão, se a gente não nos colocar na nossa agenda, Lorena, ninguém faz isso por nós. Porque aí a gente põe na agenda interesses de todo mundo, leva trabalho para casa, você pega uma situação que é da família para você apoiar, uma resolução ali, tem coisas dos filhos, tem escola, que sempre viram prioridade, sabe? É igual a gente estava conversando ali mais cedo, às vezes você resolve que não, agora eu vou priorizar certa coisa na minha vida. Aí começa a chegar um tanto de situações que vão te afastando daquela prioridade, e isso acontece mesmo. Então a gente tem que, de alguma forma, e de novo, é desafiador. De novo, eu não cheguei nisso assim, do dia pra noite. Não foi, virei mãe hoje e amanhã minha vida já... Não. É um processo. É um processo, né? Assim, em que os filhos precisam compreender. Eu gosto de falar muito lá em casa, a gente tem altos papos lá em casa, sabe? Sobre respeitar a individualidade de cada um. Então, essa é a minha individualidade no convívio que a gente precisa respeitar, né? E até para os filhos entenderem isso, o marido entender, a família entender, os amigos entender. Exatamente, né? É um exemplo já para eles, como eles vão relacionar. Isso, né? Exato. Você trouxe um ponto muito importante, que isso inclusive acaba construindo uma base sólida para os filhos entenderem como que eles vão relacionar, como que eles vão se comportar num relacionamento, como que eles vão se comportar na convivência em comunidade, não é? Que eu tenho que respeitar as diferenças. A gente vai trabalhando tudo, isso tudo, Lorena, na verdade, ele faz parte da formação do caráter do ser ali. Às vezes a gente não faz essa conexão de que o comportamento que você tem ali na sua casa, priorizando as suas necessidades, ela vai mostrar para os seus filhos, inclusive, que ela vai formar, vai consolidar ali a base do caráter do seu filho, de como que ele vai conviver na sociedade. Com certeza. Eu me lembrei até de um fato engraçado que até foi o Marco me falou que o Rony tinha falado assim, o Henrique come pizza com azeite, igual você.
Aí ele pegou e falou assim pra mim, né? Ele falou, nossa, eu nunca ensinei isso pro Henrique. Aí eu falei assim, é aí que tá. Você acha que nunca ensinou? Tipo, você nunca falou assim pra ele, olha, é muito bom comer pizza com azeite e tal, mas os filhos estão o tempo inteiro nos observando. São os exemplos, observando né? nosso comportamento, as nossas falas. Então, a maioria das coisas que eles aprendem não é porque você sentou e falou, não, vem aqui. E claro que isso é super válido, né? Vem cá, vou te explicar e tudo mais. Mas não, é ali na rotina, no dia a dia, Exato. Né? Nas entrelinhas. Nas entrelinhas. É bem isso. Muito bom, Vero. Eu até fiquei com uma dúvida aqui em relação... Não tá no nosso roteiro, mas vou falar antes que eu esqueça. O que que você achou, assim, que é mais diferente como mãe, agora, de adolescente? O que que você achou, assim, que mudou muito na sua vida do que quando eles eram menorzinhos? Nossa, essa pergunta é muito importante, porque muda mesmo, né? Quando são crianças, primeiro, tudo que a mamãe fala, né? Não discute, é isso mesmo. Por exemplo, uma questão simples, né? A roupa que a gente põe para a criança sair ali, tá tudo bem, certo. tá tudo certo. E aí agora, já os filhos adolescentes, eles questionam muito. Lá em casa a gente tem muitos embates, mas assim, são embates positivos, sabe? Eu acho que isso faz parte, faz parte, e é muito importante mesmo que tenha esses debates, né? E assim, você vê... por exemplo, o Davi, ele já é mais caladinho, ele já não é muito de discutir, eu já fico falando, ao contrário, eu fico estimulando ele, né? Então, por exemplo, meu filho tem quase 19 anos, já vai fazer 20 anos. A gente vai sair, mãe, que roupa que eu vou? Meu filho, vai lá, olha que de roupa que ela pega a roupa que você quer ir, né? E já a Maria, eu falo assim, Maria, põe aquele vestido, vai ficar bonito. Não, eu vou com a bermuda e a camiseta, sabe? Então, mas por que você vai de Crocs? Pelo amor de Deus, não vai de Crocs. Mãe, eu vou de Crocs, porque eu quero ir de Crocs. E por que eu tenho que ir de sandália? Por que eu tenho que ir de vestido? Não, eu não vou. Então tem já, assim, alguns embates, né? E tem papos mais profundos também, sabe? E aí, por exemplo, a gente já começa a observar os adolescentes hoje, uma certa ansiedade nos adolescentes, e você fica ali querendo, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Porque a gente não tem todas as respostas para os filhos. Então, eu tenho o Davi que já é mais caladinho, eu vejo que tem uma ansiedade ali, mas já é mais silenciosa, ele não fala nada, então me preocupa. Te preocupa, exatamente. A Maria também é ansiosa, mas ela já sabe falar, mas eu não tenho as respostas para as coisas que ela me fala, sabe? Aí eu brinco, vamos pra terapia, nós duas. Vamos todo mundo pra terapia, porque a gente precisa aprender a lidar com essas questões, né? Então vem questão com escola, questão de amizade deles, do círculo de amizade deles, dos sonhos deles, e a gente tentar... ai meu Deus, eu falo que assim, a gente não vai acertar, não vai dar conta de colocar. A gente nem pode ter essa cobrança também, né? Porque isso faz parte de um processo de crescimento deles, né? Mas é a gente ir abrindo caminhos e mostrando possibilidades, né? Então assim, a gente sempre tem as conversas ali na cama, desde criança, só que as conversas evoluíram, né? Antes eram as historinhas que a gente contava na cama pra dormir. A oração ali. Hoje já tem uns papos mais profundos. Então, antes, por exemplo, a gente sentava ali na cama com os meninos para rezar, agradecer. Hoje, quando eu falo para eles, vamos rezar, aí meu filho fala, mãe, mas Deus existe? Sabe? Mãe, e já começa a me perguntar umas coisas que, meu Deus, a gente precisa ter muita sabedoria, sabe? Então, assim, os papos evoluíram, mudou muito a conversa da fase criança para a fase adolescente agora. E as preocupações mudam, né? Os desafios são diferentes, são outros, né? Meu filho mesmo esses dias entrou na faculdade, ele, mãe, será que eu vou me dar bem na minha profissão? Será que eu vou construir uma família? Aí o coração da mãe fica apertadinho, mas eu falo, né? Meu filho, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vamos com calma, tudo no seu tempo. É isso, Lorena. Tem que ter sabedoria, viu? Pra gente, né, Vero? Vero, e na parte do seu relacionamento com seu esposo, vocês têm essa rotina também de fazer programas em casal, de priorizar? Como que hoje você consegue conciliar com ele, que a agenda dele também é diferente, né? Lorena, então, assim, desde o tempo da decisão da maternidade...
Primeiro foi uma decisão pensada, planejada de nós dois, então houve muito apoio, né? Houve uma cooperação ali mútua, né? No momento, principalmente em que a minha atenção estava mais dedicada ali para as crianças. Mas a gente nunca deixou de cuidar do nós, e isso partiu muito de mim. Normalmente isso parte dos homens também, mas eu tendo a acreditar que isso ainda parte um pouco mais das mulheres, né? Que é o cuidar de nós. Então, mesmo com os meninos pequenos, a gente tinha uma rotina, vamos combinar, a gente saía para ir no cinema, fazia uma viagem mesmo que ali curta. Então, lá em casa a gente sempre fez assim, 2 viagens no ano. Uma viagem a gente vai fazer a viagem da família, todo mundo, e tem uma viagem que é o do papai e da mamãe. E eu acho tão engraçadinho que eu lembro que quando os meninos eram pequenininhos, né, eu falava assim, não, agora vai viajar a mamãe e o papai. Mas a gente não vai? Não. Por quê? Não, porque a mamãe e o papai querem namorar. Agora é a viagem dos namorados. E era tão interessante que aí às vezes chegava alguém da minha família em casa, né, e falava assim, então, o papai e a mamãe vão viajar? Vão, e a gente não vai porque eles vão namorar. Eles falavam isso, sabe? Já aprenderam. Então, já assim, criou uma rotina. E assim, eu tive, graças a Deus, eu tive a possibilidade de contar com uma rede familiar. Então, as vovós sempre estiveram presentes. Minha mãe me ajudava, minha sogra me ajudou muito quando os meninos eram pequenininhos, né? Então, eu lembro que uma vez a gente foi viajar, acho que assim, primeira vez que eu fui viajar, quando eles tinham, o Davi tinha 2 anos, a Maria Luísa tinha 1 ano. A gente saiu pra fazer uma viagem mais longa só nós dois. Aí eu brinco com meu marido, foi igual 2 bobos, né? Chegou lá no aeroporto, meu marido falou assim, eu vou ligar lá em casa pra saber como é que tá, pra ver como... E eu, não liga, pra que você vai ligar? Minha mãe tá lá, sua mãe tá lá, a babá tá lá, tá todo mundo, não vai ligar. Aí passou 3 minutinhos, é mesmo, vamos ligar? Vamos só um pouco, só pra saber como é que tá, né? Então, mas a gente foi se adaptando. E interessante porque hoje, como os meninos já estão adolescentes, hoje a gente já tem eu já não tenho essa dificuldade, a gente já tem esse tempo para nós, mas isso foi consolidado lá atrás, né? Então, de vez em quando a gente começa, às vezes tem alguma discussão dentro de casa, né? Acho bom. Aí meu filho fala assim, vocês estão precisando viajar? Vocês estão precisando viajar, hein? E fora que hoje os meninos não querem mais ir com a gente. Não quer mais isso, não tem isso mais, de querer sair com pai e mãe, não, menina. Mudou totalmente, né, Então, assim, a gente precisa ter essa parceria, sabe, Lorena? Porque senão muitas vezes acaba chegando nessa fase e os pais não sabem o que fazer. Você nem sabe, porque isso vira rotina, é hábito, hábito. E aí, assim, agora eu tô com tempo, eu posso sair, mas eu não quero. E aí você entra numa rotina, e rotina consome muito a gente, Lorena. Não sei se a gente se todo mundo tem essa percepção do quanto é desgastante você ficar só na rotina. Sim. Ela vai te consumindo, vai te afastando. E aí, daí a pouco aí os filhos crescem, cada um vai para um lado. Aí o que acontece? O marido quer ir para um lado, a mulher vai para o outro. Porque não vê sentido mais no relacionamento ali. Porque aquilo foi se perdendo ao longo do tempo. E é muito triste quando a gente vê um desenlace que vem, né, com essa trajetória. E é muito comum, né? E é comum isso acontecer. Porque você não prioriza essa conexão, muitas vezes prioriza o cuidado com os filhos, e o relacionamento vai se perdendo aí ao longo do caminho. Então, isso acontece. Acontece muito. Por isso que a gente tem que estar presente mesmo, consciente, para evitar. Verô, em relação à autoestima, né? Acho que muitas mulheres têm essa dificuldade depois da maternidade, porque acabam ficando acima do peso, né, desanimadas. Acontece que muitas mulheres também entram, por exemplo, em depressão pós-parto, né, ou também, igual a gente estava falando da rotina, acaba ficando tão focada na rotina que muitas vezes não tem tempo, né, não tem ânimo, né, a gente vê muito isso, né, ânimo para cuidar de si mesmo. Como que foi para você esse processo? Como que é para você hoje esse cuidado, né, qual que é a importância? Lorena, então, a autoestima na verdade, assim, é um tema que eu adoro falar e a gente é tema para um episódio, né? Tantas coisas que a gente tem, tantas nuances que envolvem a questão da autoestima. Porque a autoestima, ela vai muito mais do que
como eu trouxe aqui no meu exemplo, né? Que eu gosto de ir no salão, eu gosto de fazer coisas de luluzinha, de me maquiar, de mulherzinha, de me maquiar, de colocar um vestido, de sair com as amigas, sabe? Mas a autoestima, ela vai muito mais além disso. E pra mim, a autoestima tem a ver com você ser inteira, com você se reconhecer na sua essência. Autoestima para mim tem a ver com os meus valores inegociáveis. Eu tenho vários, mas eu vou trazer 2 aqui que assim, é muito forte na minha vida. Um é a espiritualidade e o outro é a feminilidade. E a feminilidade aqui, Lorena, não estou falando daquela feminilidade da mulher que se maqueia, que veste um vestido. Não, eu estou falando de uma feminilidade, inclusive, que ela extrapola a questão do gênero. Ela está presente no feminino e está presente no masculino, que é da pessoa que cuida, que é da pessoa que acolhe, da pessoa que intui, né? Vamos dizer assim, é a feminilidade num nível mais profundo. Sim. Né? E aí, tem várias formas de a gente cuidar da nossa autoestima. Então, eu cuido da minha autoestima, por exemplo, quando eu digo não sem culpa. Quando eu não me culpo por priorizar a mim, né? Eu cuido da minha autoestima quando eu comemoro as minhas conquistas. Quando eu me reconheço uma mulher, uma profissional competente, quando eu me reconheço uma mulher competente, uma mulher bonita, uma mulher inteligente, sabe? Eu cuido da minha autoestima quando eu vivo de acordo com a minha essência. Por isso que eu tô dizendo que a feminilidade no sentido mais sagrado, mais profundo, sabe? A questão do sagrado feminino, da sua essência feminina. E a essência feminina, ela não tá só no gênero feminino, ela tá também no gênero masculino, né? Então tem várias formas da gente cuidar da nossa autoestima. Quando a gente se prioriza, quando você sai para tomar o café com a sua amiga que você tá bem, ou mesmo quando você faz um café só para você. Eu adoro mesa posta, e lá em casa eu faço uma mesa posta só para mim. Tem dia que eu tô sozinha, eu tenho um coadorzinho pequenininho assim, que eu passo o café só numa xícara, mas eu arrumo uma mesa posta só para mim. Nossa, e ali eu fico... Esse é o momento. É o meu momento, sabe? Então, assim, a autoestima, ela tem a ver com isso, com você ser inteira. Com quem você é. Eu cuido da minha autoestima quando eu paro de me comparar com uma outra mulher e eu me comparo com quem eu era ontem. Sim. Eu falo muito isso pra minha filha, né? Não, a gente não tem que comparar. Hoje a gente tem muita essa questão da comparação, ainda mais com a internet, com essa internet e redes sociais, tem muita comparação. E as redes sociais, assim, não é tudo que é a vida real. Com certeza. Não é. Então, é sobre isso. E assim, em relação a corpo, aí é um outro valor meu, que é o valor que eu falei da espiritualidade, né? Eu tenho o meu corpo como um templo do sagrado, como um templo do Espírito Santo. Então, por exemplo, nas minhas gestações foi a fase da minha vida que eu mais me achei bonita. Nossa, quando meus peitos ficaram grandes, eu quero um peito desse tamanho. O quadril, né? Fica largo. Nossa, eu tô gostosa, sabe? Foi gostoso ver a mudança do corpo. E o voltar também foi natural, porque eu tenho isso comigo. Eu gosto de cuidar do meu corpo, porque eu acredito que meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, é sobre nos aceitar, é também sobre aceitação. Autoestima é também sobre aceitação. Porque, poxa, você ficar olhando no espelho e toda vez você arrumar um defeito, enxergar um defeito, Não, eu adoro olhar no espelho, ver meus pneuzinhos. Isso não... Sabe? Aí quando eu achar também que não tá bem, não, tem que fazer alguma coisa aqui, vamos fazer também, se puder fazer, vamos fazer também, tá tudo certo, tudo né? Certo. Esses dias eu saí, fiz um botox, não, gente, vamos arrumar, eu quero olhar no espelho e tá bem comigo, entende? Mas pode ser uma pessoa... as ferramentas e vamos usar, né? Mas se tem gente também que não gosta de fazer e tá olhando no espelho e tá se achando o máximo, ótimo, então isso tudo é mais profundo do que só vaidade, do que só colocar uma roupa bonita, né? Então, por exemplo, eu me reconheço como uma mulher elegante. Eu gosto de ser elegante. E quando eu me sinto elegante, a minha autoestima fica elevada, tá lá né? em cima. Agora, é claro que a nossa autoestima não vai estar lá em cima. Todos os dias. Tem dia que a gente tá meio pra baixo mesmo, né? Mas é justamente isso. É perceber que hoje eu não tô legal. Por que hoje eu não tô legal? O que tá me desanimando hoje? Por que a minha autoestima hoje
tá baixa. E tentar ir contornando, identificando o que pode ser e o que eu vou fazer para sair dessa baixa e aumentar essa autoestima, né? Então, assim, resumindo, a autoestima para mim tem a ver com os meus valores inegociáveis. Perfeito. Arrasou. Mas eu vejo muito nesse sentido também. E como eu passei também por esse processo, eu vejo assim que às vezes, no início, a gente não vê sentido nesses pequenos detalhes. Né? Você fala assim, mas eu vou fazer um café só pra mim, vou arrumar uma mesa só pra mim, não, toma aqui de qualquer jeito, um exemplo, né? Ou se não, esse dizer não, né, se priorizar, então, mas no processo, quando você vai fazendo, esses pequenos detalhes, eles mudam muito. Então, assim, hoje você faz isso, amanhã você tá mal, você já, não, vou vestir uma roupa bonita, vou me arrumar, né, vou me empoderar aqui quando a gente fala, ou às vezes você tá muito pra baixo, em vez de ficar em casa, não, vou sair fazer uma coisa que eu gosto, ler um livro, São hábitos, Lorena, exatamente, que a gente vai colocando, como eu te falei, né, assim, isso não aconteceu do dia pra noite. Isso é um processo, né? Exato. E assim, a vida é muito sábia, a maternidade nos ensina muito, as relações, o casamento, tudo isso nos ensina. E, de novo, né, a nossa individualidade, aquilo que te deixa bem, aquilo que te faz bem. Por exemplo, no meu almoço com as amigas lá que eu te falei, sempre que eu vou sair, eu gosto de colocar uma roupa com brilho. Aí as meninas falam, não acredito, são meio-dia, você tá usando uma roupa com esse tanto de brilho. Gente, eu me adoro assim. Eu gosto. Me deixa. As meninas já virou piada. Onde tá escrito que não pode? Onde tá escrito que eu não posso usar brilho meio-dia? Quem que convencionou isso, né? Deixa eu sair com meu brilho. Meu pai é ter meio-dia com o sol pegando fogo, que eu adoro e eu me sinto bem assim. E já é motivo até de brincadeira entre o nosso grupo lá, entre as mulheres. Né? Mas é sobre isso, é sobre você estar bem, sabe? Deixa o outro ficar olhando meu brilho aqui, eu quero mais brilhar. Muito brilho, muito bom. E você, por exemplo, desde o início que você começou a gravar aqui, né, uma marca muito registrada sua, né? Você sempre vem muito arrumada, maquiada, hoje eu até te perguntei, traz as orquídeas, as flores, então assim, quando você chega já deixa o estúdio bem feminino. Não é? E engraçado que até as suas convidadas o perfil eu achei muito parecido também. Então, pois ressoa, não é? Ó, isso é o movimento da energia ressoando ali com a gente. Muito bom. Aí já chega só as mulheres bonitas aqui já faz já deixa o ambiente totalmente diferente, não é? Não, e o importante é você estar se sentindo bem ali, porque pode acontecer de ser uma mulher que não se sente bem. Não gosto dessa elegância toda, não é pra mim, eu sou mais básica, né? E não tem a ver com isso. Tá tudo certo. Se você é mais básica, se gosta do jeans com a camiseta, tá tranquilo. É você ficar bem com isso. Da sua forma. E Verô, o seu projeto do podcast, como que foi a ideia? Porque ele entra bem nesse conceito também, né? Que a gente estava falando. Então, Lorena, o podcast começou assim com uma fase da vida em que, como eu falei, né, os meninos já crescido, eu sou muito ativa e eu comecei a pensar assim, eu quero fazer algo pra... Eu lembro direitinho que eu estava participando de um projeto e a gente tinha que desenhar um projeto que você queria fazer. E eu brinquei numa fala que eu tive com uma colega falando assim, gente, eu queria falar sobre o que eu acredito, a espiritualidade, a feminilidade, porque... eu quero falar sobre a autoestima. Por quê? Gente, se eu pudesse encapsular a autoestima e vender, eu ia ganhar muito dinheiro. Nossa, e assim, a minha autoestima é tão elevada, é tão boa, eu quero compartilhar isso com as pessoas, né? Aí minha colega falou assim, mas você não precisa encapsular a autoestima, você pode falar, porque você não começa a falar, né? E aí tinha um propósito de querer falar para as mulheres sobre as questões existenciais que nos habitam, sobre esse ser que está além dessa estrutura física aqui. O ser espiritual, os seus valores, o que você acredita, quais que são os seus sonhos, quais que são os seus desejos, quais são as suas dificuldades, levar as pessoas a refletirem sobre isso, porque são questões que nos habitam, tá? E todos os dias a gente convive com isso, né? Mas às vezes a gente não fala muito sobre essas coisas.
falar ainda sobre essas questões existenciais ou sobre espiritualidade ainda não é tão aberto assim. Já tem muito, se fala muito, né? Mas precisa evoluir muito ainda nesse ponto. Então eu comecei com esse propósito, eu quero falar, e aí eu abordo diversos assuntos, né? Mas tudo sempre linkado com essa questão do autoconhecimento, da espiritualidade, do propósito na nossa vida, sabe? E eu gosto muito. A gente conversava mais cedo que, assim, eu ando meio sem tempo, corrida em função de trabalho, mas eu tô tentando pelo menos manter o ritmo de uma gravação por mês e até a gente conseguir ir se aprofundando mais. Tô lá no meu Instagram todos os dias refletindo sobre um ponto dessas questões mesmo, que é comum a todo ser humano. Muito legal. Né? Então você tá postando vídeo lá no seu Instagram todos os dias? Todos os dias eu posto, eu legal. escrevi o livro, né? É verdade. Eu escrevi um livro que chama Uma Conversa com a Alma, que é exatamente esse voltar à conversa com a alma, nada mais é do que a conversa com você mesmo, né? Então, voltando aqui para o assunto da maternidade, e da vida corrida, você me perguntou se você já se sentiu perdida, né? Teve momentos em que, assim, eu me senti exausta. E eu precisei parar para falar assim, onde que eu me encaixo nessa equação? Mãe, pai, 2 filhos, casa, cachorro, jardim, trabalho. Onde que eu me encaixo nisso? Né? E os meus sonhos, alguns eu precisei adiar. Mas tá dando certo? Eu tô voltando nos sonhos, às vezes tem isso. Teve um momento, inclusive, de eu falar assim, eu comecei a querer reclamar, sabe, assim, da correria da vida, da maternidade, menino, tem uma fase de criança que os meninos estão sempre no médico, tá sempre gripadinho, sempre tem uma virose, uma coisa ou outra, né, teve um momento em que eu quis começar a reclamar e eu, não, peraí, foi uma decisão e eu vou focar agora neles. Porque essa foi a minha escolha, né? Então tem que estar bem com a minha escolha. Mas é um trabalho que é o que eu falo aí das conversas com a alma, foi preciso conversar comigo para eu falar para mim mesma, né? Poxa, mas não foi a sua escolha? Sim. Então agora você vai dedicar um tempo, daqui a pouco o tempo vai passar, como de fato passou. Meu filho já tem 19 anos, eu falo, mãe, eu já sou mãe de um menino de 19 anos, né? E eu faço as coisas que eu gosto de fazer e eu fui voltando a fazer as minhas coisas, mesmo que num espaço de tempo que eu tinha que esperar um pouco, não era na medida que eu queria, mas eu sempre estava fazendo alguma coisa, então... E as coisas foram acontecendo. E as coisas vão acontecendo, E nesse percurso, Verô, assim, agora que você, né, focada nos seus projetos, você tá com mais tempo disponível em relação a isso, né, porque quando o seu filho mesmo tem 19, sua filha tá com 16, já não demanda tanto aquele trabalho, né, de rotina, e você consegue se sentir mais leve, assim, em relação, agora eu tenho meus projetos, estou me sentindo, estou construindo, estou me realizando com outras questões. Isso te deixa assim mais leve, mais... Com certeza, Lorena. Outro assunto que eu adoro falar, que é sobre o propósito, né? Nossa, o propósito, ele traz uma leveza tão grande para a nossa vida, e também tem um processo para você descobrir qual que é o meu propósito, o que eu vim fazer aqui, né, nessa terra. E quando você encontra a certeza do que você veio fazer, e como que a gente encontra isso, né? A gente observar os nossos dons, observar os nossos talentos, observar aquilo que te deixa feliz, aquilo que te deixa alegre. Então, por exemplo, vir gravar um episódio aqui de podcast, nossa, é o dia mais feliz para mim. Eu já passei a semana toda, trabalhei, tô cansadinha, poderia querer ficar em casa, dormir um pouco mais, mas eu faço questão de estar aqui, porque isso alegra a minha alma, sabe? Eu falo, não, alguém vai ouvir o que eu tô compartilhando aqui, vai fazer sentido para essa pessoa. E é tão bom quando a gente começa a interagir com as pessoas e alguém fala assim, nossa, aquela fala que você me falou me tocou tão profundamente, e a partir dali eu tive eu adotei um novo hábito na minha vida, eu tive uma nova percepção daquilo. A gente falava mais cedo sobre essa rede de contato que a gente tem, que nos faz ampliar os nossos horizontes, né? Então, assim, às vezes a gente fica muito na nossa visão de mundo, e quando eu percebo o mundo pela visão da Lorena, pela visão da Verô, eu tenho uma outra percepção.
Com certeza. né? Que eu posso, não é, significa que eu vou mudar de percepção, mas eu vou me questionar. E pode ser que eu fale, não, eu vou ficar com a minha visão mesmo. Ou, olha, faz sentido o que elas falaram, eu posso ampliar, posso agregar de alguma forma. Né? Então, tudo isso traz leveza pra gente. Às vezes o corpo físico tá ali cansado, mas, de novo, na alma, você tá leve, porque você se sente comprometido com algo maior do que a sua rotina ali, sabe? E isso traz pra gente uma gratificação que não consigo explicar em palavras aqui pra você, não. A gente precisa sentir isso, mas é gratificante. Traz uma energia, às vezes você tá sem energia, mas por aquilo, né, vem uma energia, Sim, vem uma vontade de te fazer, de contribuir. E quando você faz, você sai renovado, você sabe? Entra mesmo na energia. Muito bom, Vero. Sobre a questão dos combinados no relacionamento, que é outro ponto que eu considero que é muito importante, que, de novo, tem a ver com respeitar a individualidade, a centralidade do outro, né? Então, combinados na relação, tanto o casal quanto os filhos, é muito importante. Então, por exemplo, lá em casa eu tenho os combinadinhos com as crianças. Olha, tem que estudar. As crianças grandes. As crianças grandes, né? Para a mãe é sempre as crianças, né? Então, olha, vamos combinar. Então, você vai estudar, vai fazer suas tarefinhas, porque o único dever que eles têm é o de fazer as tarefas e estudar, que é o que faz, né? Mas às vezes não quer. Né, quer jogar, quer assistir série, não quer fazer, não quer sair, não quer fazer. Então a gente tem os combinadinhos, né? Com os filhos é nesse sentido, organizar seu quarto, organizar a sua rotina, enfim, é isso. Com o marido também tem os combinadinhos de eu respeito o tempo dele, as necessidades dele, ele respeitar meu tempo. Então, por exemplo, a semana lá do almoço com as amigas, olha, hoje você vai pegar os meninos na escola, hoje eu vou almoçar com as amigas, né? E ele sabe que aquilo é importante pra mim e respeitar aquilo ali como sendo importante, não colocar... Porque poderia, né, falar, hoje não dá, hoje eu não vou fazer isso, mas não. Dificuldades, obstáculos, né? Mas entende que aquilo é importante pra mim e eu acho que quando existe essa combinação, esses combinadinhos, essa troca, a gente se sente valorizado na relação, tanto a mulher como o homem também, né? Porque a gente se sente valorizado. Isso é importante no relacionamento como casal, no relacionamento com os filhos também se sentem valorizados, a gente se sente valorizada. Essa valorização para mim tem a ver com parceria, né? Outro combinado que eu tenho lá em casa com meu marido é não desautorizar o meu marido. Então, às vezes, ele tem alguma fala com os meninos, uma fala um pouco mais dura. Nossa, que eu fico com o coração apertado. Aí os meninos olham, né? Mãe, eu falo, seu pai tem razão. Seu pai tem razão. Mas aí quando a gente tá só nós dois, eu falo pra ele, você não tinha razão de falar aquilo, você não poderia ter falado aquilo, eu não concordei, né? E aí a gente vai se alinhar ali no depois, né? Mas porque eu já fiz isso, eu já desautorizei, eu já tirei a autoridade do meu marido perante os meninos, né? E eu percebi, isso não é legal. Porque aí depois começou a pesar pro meu lado, porque aí tudo vinha pra mãe, né? Mãe! Porque tipo, a minha mãe vai resolver, né? Então foi também um processo que foi sendo construído e eu aprendi. Então às vezes eu tô com o coração apertado e eu falo, seu pai tem razão. Fala com meu pai, ele tem razão. E depois eu quebro o pau com ele. Isso é muito bom, Beru. Até você trazer isso, que mostra pra gente que não tem receita pronta, né? Não tem, eu falo muito com as minhas amigas, se tivesse um manual. Não tem. Nossa. Faz isso aqui que vai dar super certo. Então, porque cada um na casa é um indivíduo, né? Com as suas características, a sua personalidade. E a gente vai aprendendo, errando. Eu acho que é uma coisa que as mães, né, a gente como mulher, que a gente se cobra muito, como mãe também, a gente tem que ter essa consciência de que a gente erra tentando acertar. E com isso também a gente vai aprendendo. Como você falou, você mudou a sua forma porque você viu que não deu certo. Então vamos ajustando, vamos fazer diferente. E o quanto isso é a nossa realidade, né? Enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa. E Lorena, eu acredito que, acho que assim, acredito mesmo que uma das maiores lições que a maternidade me trouxe foi de que não tem mãe perfeita. Tem uma mãe possível, a mãe que acerta, a mãe que erra,
a mãe que está aprendendo, a mãe que recomeça, né? Então, eu não tenho uma receita de bolo, um passo a passo. Você pode até fazer. Não vai dar certo no final. Alguma coisa. É igual aquelas receitas que você vê na internet, você vai fazer. Nossa, não dá certo. Você não fala, dá gente, certo, mas eu fiz certinho, eu segui o passo a passo certinho, não deu certo, né? É desse jeito. O que aconteceu? E aí a gente tem que ter essa consciência mesmo, de que tudo é um aprendizado, de que tudo é uma construção, e desencanar dessa autocobrança que a gente tem. Dessa ilusão de perfeição que não existe. Porque muitas vezes essa comparação que traz esse sofrimento, né, principalmente para as mulheres, para as mães, de que você vê na internet a outra mãe postando, aí às vezes tem essa, infelizmente, né, tem essa comparação. Tem a comparação. Mas eu não tô conseguindo fazer e tudo mais, mas cada um tem sua rotina, tem tem suas dificuldades, tem seus limites. Então, acho que esse episódio, assim, no geral, foi para trazer essa nova percepção para as mulheres, né? Essa nova visão, talvez alguns insights. Né? Que você trouxe muito bem aí pra gente. Eu acho que é sobre a gente se permitir errar nessa trajetória da maternidade, da vida. Porque, assim, errar não vai me fazer menos mulher, menos mãe, menos nada. Me faz humana. Com certeza. Isso somos humanos, né? Te traz mais experiência, né? Mais bagagem. Eu acho que essa parte do erro, eu vejo muito isso hoje, assim, como um grande aprendizado, né? Sim. O que muitas vezes acontece situações, por exemplo, comigo, que antes eu me martirizava muito por ter errado, por que eu não fiz certo naquela situação. Hoje eu penso assim, o que eu fiz de errado, o que eu posso aprender com essa situação, né? O que eu posso fazer diferente, né? Daqui pra frente. Exatamente. E lições aprendidas. Ficou o aprendizado, vamos fazer diferente. E vamos continuar, que a gente vai errar, né? Verou muito ainda. Vai errar, aprender. Vai acertar, vai aprender. E no final o que prevalece, no final eu tenho certeza que vai dar tudo certo, porque tudo que é plantado ali com amor, não tem como não dar bons frutos, né? Por mais que a gente acredite que não, vai dar bons frutos, tem certeza. Como diz o ditado, a fruta não cai longe do pé. Ai, Verô, muito bom. Nossa, adorei nossa conversa. O que você diria para uma mãe que se sente sobrecarregada? Eu diria para ela, a primeira coisa, respira. Respira. Você não tem que ser a mãe perfeita, não tem que dar conta de tudo. Ninguém dá. Embora exista essa cobrança invisível pela essa perfeição, mas a gente não dá conta de tudo. Então, dizer para você que seu sonho importa, que o seu desejo importa, que o seu cansaço importa, que você é importante. Então, que você aprenda a criar esses pequenos rituais, priorizar você. Se priorizar não é egoísmo. Na verdade, é uma questão de sanidade mental, de responsabilidade emocional. Então, você precisa se priorizar e saber que isso faz parte de um aprendizado de vida, que tá tudo certo e vai dar tudo certo. Muito bom, Verô. Uma frase que você deixaria no espelho para uma mãe? No espelho? Acho que é essa, né? Você não tem que ser perfeita, você só tem que ser você, porque olha no espelho, olha o tanto que você é linda. E 3 atitudes simples que te ajudaram a se reencontrar. Bom, a primeira foi essa de me priorizar. Me priorizar, entender que eu não preciso estar disponível para todo mundo o tempo todo. Acho que isso nos reconecta, né, com a nossa essência. O aprender a dizer não sem me culpar. Eu brinco, né? Eu falo que hoje eu me ocupo de ser boa e não de ser boazinha. E sem culpa, né? Então, acho que também. E as conversas com a alma. Conversar comigo mesmo, conversar com a minha alma. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou no caminho certo? O que eu preciso compreender dessa situação que aconteceu hoje? Né? No que eu poderia mudar o meu olhar? A questão do autoconhecimento, eu tenho isso como assim, muito importante na nossa vida, Lorena, porque
É sobre nos reconhecer, sobre reconhecer os nossos valores, que a gente já falou aqui, os nossos valores inegociáveis, Sim. sobre reconhecer os nossos limites, sobre pedir ajuda. É tudo isso. Tudo isso. É tudo isso, né? Com certeza. Ai, Verô, muito obrigada. Eu que quero te bom. agradecer. Enfim, saiu, né? Nossa Pois é. nossa gravação. Quem Quem tá lá por trás da tela não imagina, né, o quanto a gente se dedica, né, Sim, para sair um é episódio, verdade. até organizar a agenda. Fiquei doente da última vez que a Pois gente é, marcou, mas né? deu certo. Ai, E que bom. assim, quero te agradecer pela oportunidade, você tá aqui compartilhando um pouquinho da sua jornada, foi muito bom. E quero que você deixe aí pro pessoal, deixa seu Instagram, né, o livro, como que eles fazem para comprar o livro. Ó, o meu Instagram é o @eusouverô. Entra lá que você vai achar a minha página. Lá eu tô todos os dias refletindo sobre as questões existenciais que nos habitam. Gosto muito de falar sobre o propósito. E sou escritora, escrevi um livro, chama Uma Conversa com a Alma. Está disponível na Amazon e o livro vai tratar exatamente disso, né? Dos hábitos, das crenças que a gente precisa desconstruir. Lorena, a gente traz muitas crenças, então a gente precisa desconstruir certas crenças, a gente precisa ter esse olhar de compaixão e de amorosidade e de generosidade conosco. Então o livro está disponível pela Amazon e me segue lá e vamos espalhar coisas boas por aí. Muito bom. Obrigada, pessoal, quem assistiu aí o nosso episódio. Vou deixar aqui o Instagram do nosso podcast, é @Criando Filhos para o Futuro, e o meu pessoal é @Lorena M. Barbosa. Obrigada e até logo. Até logo.